Estivemos então a falar nos vídeos anteriores desta série sobre os mecanismos que o Laravel contém para o envio de e-mails. E muito ficou por falar, mas que não vamos explorar agora, nomeadamente o facto de nós podermos criar listas de espera para o envio de e-mails, que são as queues, ou criar outro tipo de mecanismos para o envio de e-mails, e iremos com certeza ter a oportunidade de ver isso mais para a frente. Eu queria, no entanto, agora regressar novamente às bases de dados para começar a referir ou a referenciar um aspecto que é fundamental, que é a criação de bases de dados relacionais. Porque de uma forma quase invariável, quando nós criarmos uma aplicação web a partir da framework Laravel, o que vamos querer criar é uma base de dados cujas tabelas tenham algumas relações entre si. E é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Antes de avançar aqui com a exploração deste vídeo, eu peço desculpa se eventualmente escutarem algum som estranho no fundo da minha gravação, mas no momento em que eu estou a fazer este vídeo tenho a minha casa em obras e, portanto, é natural que possa existir algum ruído. De qualquer das formas, é fundamental nós relembrarmos o que é, afinal de contas, uma base de dados relacional. Já sabemos o que é uma base de dados. É um mecanismo que tecnicamente nos permite organizar informação, eu posso dizer vulgarmente, o mecanismo mais utilizado para nós guardarmos informação, quer em aplicações desktop, quer também em aplicações web, e como não poderia deixar de ser, o Laravel, como já tivemos a ocasião de ver em vídeos anteriores desta série, contém então mecanismos extremamente detalhados e muito práticos para trabalhar com bases de dados. Estamos nomeadamente a falar sobre migrations, estamos a falar sobre alguns mecanismos das bases de dados e fundamentalmente da utilização do Eloquent ORM. Mas, de qualquer das formas, o assunto que eu quero aqui explorar neste e nos próximos vídeos é, de facto, aquilo que são as bases de dados relacionais. E para quem não está muito familiarizado com este tipo de conceito, é sempre bom relembrar o que ele é. E a explicação é relativamente simples. Nós temos aqui um exemplo que eu fui buscar simplesmente ao Google do que é uma base de dados relacional. Uma base de dados relacional pressupõe a existência de pelo menos duas tabelas na nossa base de dados. Caso contrário, não há existência de relações entre as tabelas. Base de dados relacional significa exatamente isto, uma relação entre a informação guardada na base de dados. E para que é que nós precisamos de informação relacionada dentro da base de dados? Por uma questão de coerência da organização e fundamentalmente para não termos dados repetidos. Eu dou um exemplo prático. Por exemplo, nós temos aqui este exemplo de uma base de dados relacional. E ela tem duas tabelas. Uma tabela onde vai guardando os empregados, portanto, os funcionários de uma determinada empresa, e para isso tem a coluna com o número que identifica o empregado, o nome do empregado, o salário que ele ganha e a que departamento ele pertence. E os departamentos que aqui estão organizados por números, ou estão definidos por números. Existe depois uma segunda tabela que define quais são os departamentos existentes dentro da organização empresarial. E neste caso, cada departamento, por exemplo, o de pessoal, ou o departamento financeiro, ou o departamento técnico, tem um número atribuído. Se nós formos verificar o que é que acontece nestas duas tabelas, existe aqui um elo de ligação que é nada mais, nada menos do que este num-dept e o dept. Ora, o que acontece aqui então é o seguinte, se nós repararmos, existem aqui vários funcionários guardados, neste caso serão 7, e uns pertencem, por exemplo, ao departamento 21, que se nós formos consultar aqui no departamento 21, que é o caso aqui do primeiro, o J. Silva, ou então o R. Pinto, pertencem ambos ao departamento 21, cuja descrição está identificada nesta linha, 21 pessoal. Okay? Depois vamos encontrar aqui o 25 também repetido duas vezes e se formos consultar aqui temos o 25 é o departamento financeiro e depois o 28 que está aqui repetido 3 vezes é o departamento técnico. O que é afinal de contas então uma base de dados relacional? É quando nós para não repetirmos informação, porque poderíamos colocar aqui à frente mais uma coluna para indicar qual era o departamento a que pertencia cada um destes elementos, a organização da base de dados é feita de uma forma diferente, para permitir termos um conjunto de mecanismos muito interessantes, nomeadamente aquele que é o mais importante, que é a integridade referencial. O que é que isto significa dizer? Eu vou dar um exemplo prático explicando apenas com estas duas tabelas.
Vamos imaginar que nós decidimos criar estas duas tabelas dentro da base de dados da aplicação que faz a gestão da nossa empresa, e neste caso dos nossos funcionários, e decidimos que, ok, se eu quiser eliminar um departamento, automaticamente todos os funcionários desse departamento serão eliminados da minha base de dados. Bom, nós podemos fazer essa função. Neste caso, eu poderia aqui estabelecer uma chave primária para a minha coluna do número de departamentos e depois, através do código do esquema ou da blueprint do Laravel, ou, no caso concreto, se nós estivermos a trabalhar exclusivamente com MySQL, através da query que permite construir a base de dados, nós podemos definir aquilo que se chama uma foreign key, ou uma chave estrangeira, que vai permitir, então, definir uma relação entre as duas tabelas. Dito desta forma, parece algo complexo, mas, de facto, o que acontece na esmagadora maioria dos casos é que nós temos esquemas de bases de dados relacionais, isto é, as tabelas têm relações entre si e relações que por vezes podem ser de árvores bastante complexas. Ok? Nós temos aqui, por exemplo, uma imagem de um modelo relacional em que nós temos aqui uma ramificação de relações entre as tabelas que permite, na esmagadora maioria dos casos, fazer o seguinte: sempre que nós eliminamos um registro, ele automaticamente vai fazer a eliminação dos registros relacionados que estejam registados nas restantes tabelas. Este mecanismo acontece, nomeadamente com o princípio de nós termos uma tabela que tem, eventualmente, os registros principais. Vamos imaginar, por exemplo, numa instituição constituída por sócios, que é um exemplo que eu costumo dar com muita frequência, e que cada sócio paga uma determinada mensalidade para pertencer à nossa associação ou a essa instituição. O que é que vai acontecer? Nós temos uma tabela de sócios e temos uma tabela de pagamentos dos sócios. E à medida que nós vamos produzindo informação, essa base de dados vai criando uma relação entre as duas tabelas. O que é que acontece no caso de eu eliminar um sócio da primeira tabela? O que é suposto é que todos os registros de pagamentos desse sócio possam ser eliminados automaticamente com uma única operação. Eu peço à base de dados para eliminar o sócio e automaticamente na tabela onde foram registados todos os pagamentos desse sócio vão ser automaticamente eliminados. Essa é uma das principais funções do sistema de bases de dados relacional. Vamos aqui ver então onde é que o Laravel tem informação sobre a criação de bases de dados relacionais. E, neste caso concreto, a informação está relativamente dispersa, mas nós vamos chegar lá com alguma facilidade. Vamos aqui entrar no site do Laravel, mais propriamente na área da documentação. No momento em que estou a fazer este vídeo, estamos ainda na versão 5.4, mas o mais certo é que não irá haver alterações para a versão 5.5 e, por conseguinte, onde é que nós vamos encontrar? Bom, nós temos, de uma forma geral, duas secções inteiramente dedicadas às bases de dados. Até temos mais do que duas, mas principalmente estas duas, o Database e o Eloquent ORM. O Object Relational Mapping, ok? O Relational Mapping, assim é que é correto. Ora, o que é que acontece aqui na Database? Se nós entrarmos aqui na Database, temos aqui uma explicação do Getting Started, pelo qual já passámos, já falámos sobre Migrations, ainda não falámos sobre paginação, vamos falar cá, já falámos também sobre Seeding. O que acontece aqui nas Migrations é que, se nós clicarmos aqui, nós vamos ter aqui as instruções sobre como é que nós podemos criar as nossas bases de dados. Cá está Creating Tables, renomear e deitar tabelas fora, etc, etc. E depois vamos ter aqui os indexes, ok? E quando nós temos aqui os indexes são mecanismos que eu agora não irei estar a explorar, não são muito complexos, são mecanismos ou índices de bases de dados que são mecanismos internos para a base de dados de uma forma geral funcionar muito mais rápido na sua pesquisa de informação. Mas o que nos vai interessar é aquilo que está definido cá em baixo, Foreign Key Constraints, isto é, as relações de chaves estrangeiras. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: nós, quando formos preparar a nossa aplicação, o que vamos ter que fazer é criar dentro da Migration a informação que é necessária para que nós possamos dizer que, ok, a tabela X é relacionada com a tabela Y,
ok? E uma tabela pode estar relacionada com várias tabelas, e depois vamos ter aqui a ocasião de verificar que, através do Eloquent ORM, que está aqui mais abaixo, nós vamos então depois poder mexer com este tipo de relações, no sentido de tirar partido, o maior proveito possível delas. Como? Quando nós temos relações, vamos ter, por vezes, relações de um para um, de um para muitos, de muitos para muitos, etc. E nós depois iremos ter a ocasião de ver em futuros vídeos, aqui na secção Relations, que cá estão elencados os vários tipos de relações que aqui há. Um para muitos, etc. Basicamente, explicando isto de uma forma muito rápida, o que é que isto significa, se eu tiver um cliente e tiver uma tabela de vendas, eu posso ter um cliente que faz uma única venda, ou melhor, neste caso uma compra, de um produto qualquer, então uma relação de um para um. Mas se, por exemplo, um cliente tiver várias compras e tivermos uma tabela que pode assumir várias compras feitas pelo mesmo cliente, neste caso estamos a falar de uma relação de um para muitos, one to many. Okay? Mas nós iremos fazer alguns exemplos práticos e simples para percebermos esta orgânica e ver, principalmente, até porque eu parto do pressuposto que este conceito é mais ou menos entendido por todos aqueles que estão a ver estes vídeos nesta fase, iremos ver aqui, principalmente, de que forma é que nós utilizamos o Eloquent ORM para chegar a essa informação. E podemos ver aqui que tem uma sintaxe muito simples, ok? E vamos ver isso a funcionar conjuntamente com o model. Ora, como é que nós vamos fazer então para criar uma base de dados relacional? Bom, eu neste caso aqui vou executar o meu Laragon e vou criar um novo projeto chamado Relações, ok? Vamos fazê-lo aqui de uma forma muito rápida, a mais rápida que existe. Clique no botão direito do mouse, vamos aqui ao criar rapidamente um website, Laravel 7z, vamos criar aqui Relações, ok? Este vai ser o nome do nosso novo projeto. Ele já está criado, foi criada a base de dados Relações e a qualquer altura vai estar aqui já visite o site. Está aqui criado o nosso site. O que nós temos que fazer então é muito rapidamente preparar aqui o terminal para entrarmos dentro do nosso projeto. Ora, cd dois pontos, vamos entrar aqui, se fizermos aqui um dir, temos aqui os nossos projetos, temos aqui relações, cd relações. E agora eu aconselho sempre a sair e a voltar a entrar, ok? Estamos dentro de relações e o que nós vamos ter que criar é uma migration, ok? Neste caso vou aqui introduzir até uma outra circunstância que eu não tinha referido quando falámos sobre as migrations. O que é suposto fazermos é criar cada tabela na sua migration. Isto é, eu posso colocar php artisan make migration e depois dou aqui o nome da minha tabela, neste caso eu posso criar da seguinte forma, create clientes, vamos dar aqui o exemplo do clientes e das vendas, ok? As vendas na perspectiva, obviamente, de quem tem um serviço comercial e não na perspectiva do cliente. O cliente faz compras, mas nós como comerciantes fazemos vendas, ok? Então create clientes e vamos aproveitar para criar a tabela lá dentro, porque senão só vamos ficar com duas funções, que é o up e o down. Então vamos colocar aqui table, é igual, e vamos chamar-lhe clientes. Ok? Vamos deixar então que o sistema crie este fecheiro, e o que nós vamos aqui ter é então, dentro do nosso projeto, que eu vou abrir aqui com o Sublime, ok? Já agora, eu tenho aqui ainda o enviar e-mail, se vocês não quiserem remover daqui, é muito fácil, basta fazerem aqui Open Folder, irem escolher a pasta do novo projeto, aqui o Relações, selecionar e ele vai abrir aqui uma nova janela e depois podem fechar aqui, ok? Ora, o que vai acontecer então aqui é o seguinte, nós temos então aqui o nosso projeto todo criado e já criamos então aqui dentro da Database Migrations o tal projeto, ou o tal método create clientes, ok? E temos então aqui o create clientes que já tem aqui o esquema para definirmos então os aspectos fundamentais da nossa tabela. Ora, o que é que nós vamos definir aqui? Nós podemos colocar aqui o table, ok? Que é a variável da blueprint e vai ser aqui o increments, ok? E vamos colocar aqui o id cliente, certo? Depois vamos fazer aqui uma coisa muito simples, table, vamos ter aqui o string nome e vamos ter aqui um table, por exemplo, com o timestamps,
ok? É para colocar o created at e o updated at, ok? Muito bem. Posto isto, o que é que vai acontecer aqui se nós executarmos a migration deste mecanismo? Ele vai criar uma tabela com o nome clientes. Vamos verificar então o que é que acontece, e se tudo estiver correto, obviamente, vamos aqui regressar ao nosso terminal e vamos colocar php artisan migrate. Okay? Ele diz que há aqui um erro, é um erro natural. Porquê? Porque nós nos esquecemos de ir alterar o ficheiro env para definirmos corretamente os dados de acesso. Então, muito rapidamente, vamos aqui ao ficheiro env. Eu sei que o nome da minha base de dados é relações. Aqui o meu utilizador é root e não tem qualquer password. Ctrl S para gravar. Vamos regressar aqui. Vou fazer cls para limpar. php artisan migrate. Ok, ele agora diz-me, ok, há aqui um problema, portanto não pôde criar aqui a relação clientes, não existe, etc, etc. Vamos então verificar o que é que será passado aqui. Ok, vamos aqui regressar ao terminal, vamos fazer uma primeira tentativa que é o composer dump autoload. Ok? Normalmente este mecanismo pode resolver algumas circunstâncias, eu presumo que não. Antes de tentar novamente fazer a migration, o que eu vou fazer é tentar verificar o que é que aconteceu com a minha base de dados, se ela foi criada corretamente, se tem aquele nome. Então vou aqui ao MariaDB, vou utilizar o ADSQL, vamos aqui fazer open, temos aqui as relações, ok? E já temos aqui migrations, passwords e users. Ora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou eliminar tudo isto, vamos fazer aqui um drop, e vou aqui eliminar também, dentro do meu projeto, estas migrations que aqui estão, ok? Aquelas que ele cria automaticamente. Vamos fazer aqui um delete, ok? Estão eliminadas, vamos aqui parar. Ora, temos aqui increments, eu penso que está correto, portanto o erro não estará ali. Temos aqui o string nome, temos aqui o timestamps, ok? À partida estará correto. Vamos tentar novamente, php artisan, e pode acontecer um erro, migrate. Ok, ele diz-me que há aqui um erro, que não consegue criar a tabela relações clientes, ok? Ok, eu parei o vídeo durante uns instantes, obviamente por uma razão simples. Aqui não é table, ok? Ele coloca ali automaticamente table, mas sim create, ok? Nós temos que colocar aqui o create para que ele automaticamente consiga executar estas instruções que aqui estão dentro, ok? Vamos fazer então Ctrl S para guardar e vamos agora novamente repetir, ok? Cá estão então, eu fiz aqui uma série de testes, tudo certo, vamos aqui fazer um CLS, vamos aqui regressar, como podem verificar a minha tabela está completamente vazia, ou melhor, a minha base de dados. Vamos aqui ao terminal e não se esqueçam então de colocar aqui create, ok? Para que a base de dados seja criada, neste caso a tabela, vamos fazer php artisan. Eu peço desculpa se tenho para trocar os nomes, mas estou a fazer, a escrever e a tentar explicar ao mesmo tempo, é complicado. Ora, php artisan migrate, ok? E como podem observar, neste momento foi criada a migração. Ora, neste caso concreto, então, se nós entrarmos aqui e fizermos F5 no ADSQL, vamos ter aqui o clientes com toda a sua estrutura e, portanto, sem qualquer espécie de novidade. Já o aqui temos, ok? Eu chamo a atenção para o campo ID cliente, que é de auto increment. E aqui diz int e depois tem length 10. Isto significa que é um unsigned int. Isto é um valor inteiro que só aceita valores positivos. E isto vai ser importante para nós percebermos como é que nós podemos criar relações, que eu irei explicar já no próximo vídeo, ok? Mas deixem-me só dar-vos aqui um exemplo do que é possível fazer-se aqui dentro do Laravel e que nós não falámos cá quando falámos sobre as migrations, e que é simplesmente isto. Reparem, eu vou eliminar daqui o create clientes, ok? Vamos aqui fazer um delete, ok? E se eu quiser tirar partido da existência de um único fecheiro para a criação de todas as tabelas da minha base de dados, eu posso fazê-lo. Pode não ser a metodologia mais correta, mas eu posso fazê-lo. Eu vou limpar aqui a minha base de dados dos clientes e das migrations. Vamos fazer aqui um drop. Okay? A base de dados está limpa, não tem qualquer tabela. E agora reparem o que é que eu vou fazer. Eu vou criar aqui um fecheiro para migration, mas vou criar um fecheiro geral. Então vou fazer php artisan make migration. Okay? E no Make Migration, o que eu vou agora colocar aqui é o seguinte, vou colocar assim, Create Database, ok? Podem lhe dar outro nome qualquer.
E vamos até colocar aqui o nome de uma tabela para ficarmos logo com uma pequena estrutura de código que nós podemos depois copiar. Table. Okay? Eu neste caso, eu sei porque é que apareceu o table e não apareceu o create. Isto dever-se ao facto, vamos aqui fazer neste caso um PHP make migration e vamos colocar aqui a ajuda para ver o que é que acontece. O que acontece aqui é que nós podemos colocar então aqui o nome da nossa tabela. E neste caso eu penso que tem a ver exatamente com isso. Portanto, aqui temos o create e temos o table. Se nós utilizarmos a expressão create, ele vai definir o esquema com a função create, ok? E não com a função table. É esta a grande diferença, ok? Então o que nós vamos fazer aqui é PHP artisan make migration. E na migration nós vamos então colocar create database e vamos colocar aqui dois tracinhos create igual e vamos dar aqui o nome teste, ok? E já vão perceber porquê. Ok, vamos aqui executar, reparem, vai então o sistema criar este fecheiro, nós vamos entrar aqui novamente no nosso sistema e vamos ter aqui o fecheiro create database. O que nós temos aqui é o esquema para uma suposta base de dados chamada teste. Mas o que eu posso fazer agora é o seguinte, vamos pegar na ideia dos clientes e das vendas. Vamos ter aqui a base de dados clientes. E eu vou depois poder copiar isto e colocar aqui por baixo a base de dados, ou melhor, peço desculpa, a tabela vendas. Então temos aqui a tabela clientes. Ok, vamos colocar aqui assim o famoso separador, já me conhecem, esta coisa ridícula que eu tanto gosto. E o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, vamos fazer aqui o seguinte, vamos colocar aqui clientes, vamos ter aqui um ID cliente, e vamos ter aqui, por exemplo, o timestamp, e iríamos ter aqui o nome. String nome. Ok? Claro, obviamente, aqui com os apóstrofos. Aqui em baixo iríamos ter as vendas. Neste caso, vendas. Vamos ter aqui um ID vendas. Vamos ter aqui, por exemplo, o table string produto. Ok? E depois vamos ter aqui o table decimal. E depois iremos aqui falar sobre isso também. Neste caso vamos ter aqui o decimal preço. Ok? Eu penso que aqui terá que levar um valor, ou poderá levar um valor, que é o número de casas decimais, mas iremos depois ver isso. Aqui em baixo, obviamente, que nós temos aqui o drop if exists teste, neste caso não será teste, será clientes, para fazermos um reset, e vamos aqui também aproveitar, copiar aqui e colocar aqui o vendas, ok? Vamos testar então a criação destas duas tabelas dentro da nossa base de dados, ela está completamente vazia, vamos aqui fazer o PHP artisan migrate, ok? Cá está, o sistema fez a migração deste único fecheiro, mas vamos verificar o que é que acontece se pressionarmos aqui F5, temos a tabela clientes e vendas criadas de uma vez só. Isto foi apenas para explicar aqui um mecanismo mais simplificado, em algumas circunstâncias, de criação das tabelas. No próximo vídeo vamos então ver como é que nós podemos criar uma relação entre duas tabelas. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.